Olá, eu gostaria de iniciar o vídeo lendo uma frase que me veio à mente hoje pela manhã, enquanto eu aguava as plantas. Aí tinha um cacto que estava cheio de rosas. Aí me veio à mente assim a seguinte frase, né? Porque o cacto ele é cheio de espinhos, né? Aí veio assim: se entre os espinhos nasce uma flor, também posso sorrir em meio à dor. Porque eu estava refletindo, enquanto eu aguava as plantas, da dificuldade de sorrir em meio à dor, né? De sorrir para as pessoas, né? O, o Ítalo Marcílio, ele fala muito nessa questão de... Porque, assim, quando a gente sorri, a gente está oferecendo o nosso sorriso para outra pessoa. Quando a gente está sorrindo, traz bem-estar para a gente, isso é verdade, mas eu estou oferecendo o meu sorriso para outra pessoa. E no meio da dor e da angústia e do vazio existencial, na dificuldade de encontrar um sentido para a vida, pelo menos para mim, é muito difícil sorrir. Mas eu estou aprendendo, né? Então, quando eu vi o cacto cheio de rosas, aí me veio logo isso à mente. Poxa, se o cacto pode produzir rosas, nascer rosas no meio dos espinhos, então eu também posso aprender a sorrir, mesmo em meio ao vazio existencial, mesmo em meio à dor e à angústia, eu posso aprender a sorrir. Aí eu vim correndo, né? Larguei lá as vasilhinhas que eu estava carregando com água e vim correndo e vim anotar a frase, né? Para mim não esquecer. Aí o que eu quero compartilhar é que final de semana passado eu participei de uma imersão de inteligência emocional e começou na sexta-feira. Sexta-feira passada, em hora dessa, eu estava na imersão. A imersão foi com o coach Márcio Michele e muito bom. Eu gosto muito de participar de imersão de inteligência emocional. Muito, muito bom mesmo. Eu amo participar. E o modo como ele vai conduzindo a gente no decorrer do dia, no modo como ele vai apresentando conteúdo. Ele Lá ele dá um caderninho em branco pra gente, caderninho assim, e aí a gente vai fazendo as anotações. Aí ele dá dica de livros pra gente ler, dica de filmes para assistir, dá dica também de frases de impacto, e fala também das consequências do ressignificar, de coisas que a gente vai sentir de quando a gente ressignifica, né? Então foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Era tanta gente, para vocês terem ideia, que eu ganhei de uma amiga. No caso, ela comprou a imersão e ela ganhou alguns ingressos. E aí ela me chamou e eu já aceitei. Isso, para vocês entenderem, era tanta gente que nós não conseguimos nos ver lá na imersão. Nós não nos encontramos. E eu amei. Ano passado eu participei com o Paulo Vieira, do Método CIS. Muito bom também com o Paulo Vieira, muito bom. Mas com o Método Evo, com o Márcio Michele, eu gostei mais, pelo motivo, porque ele termina cedo. O Paulo Vieira, ele quer dar muito conteúdo pra gente, quase não deixa a gente dormir.
No primeiro dia termina meia-noite, no segundo dia termina 1 da manhã, no terceiro dia termina 2, 3 da manhã e no quarto dia a gente sai de lá na segunda de manhã, né? Sai de lá na segunda, 6, 7 horas da manhã. Então a gente quase não dorme. Já com o Márcio Michele, 10 horas, 9h30, eu já estava em casa. Então, para mim dormir, que tenho dificuldade de acordar cedo, para mim foi melhor a participação no método Evo. E aí ele trabalha com relação a gente tratar traumas do passado, né? Então ele vai conduzindo a gente na forma de algumas brincadeiras, de algumas palavras, né? Até buscando, às vezes, irritar a gente, porque a gente ficar irritado por alguma coisa é uma forma de manifestar a nossa dor que está oculta. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente tem uma dor, mas quando alguém fala algo que a gente não gosta, que irrita a gente, está revelando a nossa dor. E aí, no decorrer dos 3 dias, ele vai sempre fazendo provocações, né? Mas isso é proposital, para ir, de alguma forma, e nos resgatar, nos levar à cabana, né? Porque um dos requisitos antes da imersão era que a gente assistisse o filme A Cabana. Então, no filme, né, A Cabana, todo o processo que o Make vai de volta à cabana, né? Então, ele também, no processo da imersão, vai fazer com que a gente volte à cabana, ao local que é a cabana, o local de dor, né? Na sexta noite, quando eu cheguei, eu fiquei assim me perguntando assim, do que eu preciso lembrar? De que memória de dor eu preciso lembrar? E aí eu fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, veio uma memória de dor, que eu não sabia que era dor. Então eu fui lá na paginazinha do ressignificar e anotei. Eu não vou falar agora, porque eu não sei se eu ressignifiquei. Porque isso tem a ver com a compulsão alimentar. Tem a ver com a obesidade. E, eu tô tomando as medicações que eu tô fazendo tratamento com o psiquiatra, porque eu não tô tendo controle da comida. Tem alguns momentos que, se eu não tiver medicada, eu como até passar mal, então eu não tô tendo controle. É, é difícil ter que admitir que a gente não tem o controle. Porque o normal é a gente comer e continuar com fome. Não é pra gente comer até sentir a comida aqui, até se empanturrar. É, quando a gente faz até aqui, pra comida até sentir a comida aqui, não é normal. Não é normal sentir a comida assim. Então eu não tô tendo controle. Então, e aí eu não sei se eu consegui ressignificar. Até porque eu não sei se isso é a raiz do problema. Porque, pelo que eu tenho estudado, pelas minhas pesquisas, e pelo tempo que eu fiz terapia com o psicólogo, eu fiz mais de 6 meses de terapia, e a gente trabalhou bastante em várias coisas, mas ao que me parece, eu ainda não cheguei na raiz do problema.
É como se eu estivesse descascando uma cebola. Eu estou tirando várias cascas, né? E à medida que eu estou tirando várias cascas, que eu estou tirando uma casca, tá se revelando mais coisas. Mas eu ainda não cheguei na raiz do problema, porque algumas coisas que eu fiz, processos de ressignificar, por exemplo, dar um exemplo lá, um exercício de ressignificar, é você escrever uma carta, por exemplo. Eu já escrevi várias cartas para vários momentos, para várias situações da minha vida. Então, aquela situação já foi ressignificada. Mas se eu continuo, por exemplo, sentindo dor naquele local, é porque aquele ponto onde eu cheguei ainda não é a raiz do problema. E isso, pelo menos para mim, às vezes dá raiva e ao mesmo tempo é desanimador, porque você faz uma coisa, aí você pensa que tá chegando lá, aí você descobre que ainda não é aquele ponto ali. Aí você caminha mais um pouquinho, caminha, caminha. Ah, achei. Aí você descobre que ainda não é aquele processo. Então, tem que ter muita calma. Exige muita perseverança. Quando uma pessoa carrega muitos traumas, carrega muitos eventos traumáticos, precisa ter muita calma, muita calma para poder chegar na raiz do problema. Porque não vai adiantar agora eu desistir. Não vai adiantar. Eu já caminhei até aqui, vou continuar a caminhada. Só que não tá fácil. No vídeo anterior, eu falei do tripé que eu tô seguindo para a minha vida, né? Que no tripé é o quê? É o físico, alma e espírito. Eu tenho que trabalhar essas três áreas. E eu achei interessante que, ouvindo um trecho de uma fala do pastor Hernandes, ele fala exatamente, ele cita o André Salomão, e ele fala dessa mesma coisa, só que ele fala assim, que uma pessoa depressiva precisa de remédio, terapia e fé. O remédio é o que? É o físico. Terapia, a alma. E fé, o espiritual. Precisa trabalhar as três áreas. Eu achei bem interessante porque é o ponto que eu estou trabalhando, né? Da área física, né? Por exemplo, a importância do sono, né? Então, eu estou na questão de trabalhar a questão de dormir bem. A atividade física. Eu vou arrastada para academia. Parece que tem uma pessoa me arrastando para academia. Eu já tô com a roupa da academia para garantir, quando eu terminar aqui de gravar esse vídeo, eu vou para academia, para garantir que eu não vou desanimar, que eu não vou desistir de ir. Então já bolo algumas estratégias para fazer com que eu realize aquela tarefa, porque não tá fácil. Eu só tenho vontade de ficar deitada e dormir. Essa é a única coisa que realmente eu tenho vontade de fazer é isso. É ficar deitada e dormir. Eu achei interessante que lá durante a imersão tem um exercício
que você se imagina dentro do caixão. Essa já é a segunda vez que eu faço esse exercício. A primeira vez eu fiz esse exercício com o Ítalo Marcilli, também numa imersão, no caso ele chamava de meditação. Ele fazia meditação com a gente, né? Ele tem um processo terapêutico, onde eu não sei se é 2 dias de meditação, é um processo assim de imersão também, onde fala 2 dias, só que online ele fez 3 horas, foi 3 horas online e gratuito, e eu participei. Então ele também colocava para a gente se imaginar dentro do caixão. E esse lá no Márcio, lá no método Evo, também você se imaginar dentro do caixão. Só que para mim, que estou depressiva, esse exercício de estar dentro do caixão não funciona. Porque para a gente que está depressivo, a gente não tem vontade de viver. Então a gente se imaginar dentro do caixão, a gente até queria que fosse, pelo menos eu até queria que fosse verdade. Que eu estivesse lá mesmo de verdade. Porque quando a gente está deprimido, a gente não encontra sentido para a vida. Você não encontra. Eu não vejo sentido para a vida. Eu estava até refletindo também sobre a questão da beleza do dia. Que diz assim, o dia tá lindo. Eu vejo com os olhos físicos, mas eu não vejo com os olhos da alma. Com os olhos da alma, tá tudo cinza. Com os olhos da alma, tá tudo escuro. Então, esse exercício de se imaginar no caixão, para quem, pelo menos para mim, na depressão, no estado de depressão, não funciona. Porque qual é o objetivo de você se imaginar no caixão? O objetivo é que você se levante para ir fazer o que você ainda não fez, para que você viva todo o seu potencial, para que você realize tudo que você veio aqui na Terra para realizar. Então, é no sentido de alertar você para se levantar, para agir, entrar em ação, para fazer o que você não está fazendo, para você ser o que você veio aqui na Terra para ser. Só que uma pessoa que está desanimada, uma pessoa que está sem ânimo, uma pessoa que não vê sentido em nada, esse exercício vai funcionar? Para mim, não funciona. Pelo menos para mim não funciona. E é interessante que até quando você imagina no exercício, né? Você imagina o que é que você está lá no caixão, né? Aí você imagina o que é que você escreveria na sua lápide. O que é que você escreveria lá na sua lápide? Eu, por exemplo, naquele momento, com desânimo, sem força, sem ânimo para viver, o que é que eu escrevi?
ela não viveu tudo que tinha para viver aqui na Terra. Precisa reescrever a história, porque uma das coisas que ele colocou mais foco é assim: como é que você vai ser lembrado? Como é que você quer ser lembrado? Essa parte até me animou um pouquinho, de como é que eu quero ser lembrada. Porque, porque o que as pessoas vão lembrar de mim é o que elas poderão escrever lá. O que elas lembrarem de mim, né? Do legado, né, que eu deixei aqui na Terra. Aí esse foi um dos exercícios que me chamou mais atenção, mas não tanto positivamente, mas negativamente por conta do estado emocional que eu estou. E tiveram mais outros exercícios. Esse já foi o exercício de ressignificar. No exercício de ressignificar, eu poderia falar com 3 pessoas. Então eu escolhi eu com 12 anos, a minha mãe e Deus. Quando eu estava escrevendo, eu acho que não deu tempo para escrever. Foi tanta coisa que eu escrevi, acho que eu escrevi para mim. Depois eu fui escrever para Deus. Eu fui falar para Deus. E quando eu fui fazer para Deus, eu já não conseguia mais escrever. Eu só dizia assim, eu só conseguia falar: Deus, eu não consigo te amar. Deus, eu não consigo te amar. Aí vem uma orientação que lá tem as pessoas com o colete amante radical de pessoas para orientar a gente no exercício, né? Aí ela veio e falou no meu ouvido: você tem que escrever, não basta só falar, você nem que seja riscar. Aí eu comecei a riscar: Deus, eu não consigo te amar. E chorando, né? Chorando muito. Deus, eu não consigo te amar. Pode parecer estranho, mas já foi um progresso esse meu diálogo com Deus, porque teve um tempo lá atrás, não sei, até, não sei, 1 ano, 2 anos, eu conversava com Deus, eu dizia, era Deus, como era que eu dizia? Porque assim, tinha tanta. Agora não, agora já está mais dissolvido isso, mas antes eu tinha assim, raiva de Deus por Ele não ter me protegido. Porque eu acho que Ele não me protegeu. Então, por Ele não ter me protegido, isso gerou muita raiva de Deus, muita raiva mesmo. E por um tempo, há uns 5 anos atrás, eu ia conversar com Deus e dizia assim: Deus, eu odeio te conhecer. Eu cheguei até algumas vezes e assim, eu queria perder a memória para não lembrar que eu te conheço. Porque eu entendi que uma vez que a gente conhece a Deus, é impossível voltar para trás. Uma vez que a gente entende quem é Deus, uma vez que a gente entende que Deus enviou Jesus para morrer na cruz por nós, que vai existir uma vida eterna, que existe os escolhidos,
que vai existir uma condenação eterna. Depois que a gente entende isso, não tem como mais voltar atrás. Só que naquele tempo eu estava tão doente das emoções, que, que eu odiava conhecer tudo isso. Eu cheguei assim a desejar perder a memória para me não lembrar e conhecia a Deus, e conhecia os caminhos dele, e conhecia Jesus. Então, tenho passado assim, por uma longa caminhada espiritual, por uma longa jornada espiritual. E de lá para cá eu já consegui conversar com Deus, já consegui pedir perdão pela forma como eu cheguei até Deus, né? Porque a misericórdia de Deus é muito grande, porque quem sou eu para chegar para Deus e dizer que eu odeio Ele? Quem sou eu para chegar para Deus e falar isso? Se não fosse a bondade dele, a misericórdia dele, eu seria consumida ali no piscar de olhos pela justiça dele, porque ele é justo. Se ele me consumisse pelo fogo da sua justiça, ele ainda estaria certo, porque ele é justo, ele é santo. Embora a gente não entenda, mas essa é a verdade. Então, já melhorou a minha comunicação com Deus, porque já não é mais Deus, eu te odeio. É Deus, eu não estou conseguindo te amar. Eu não consigo te amar. E eu confesso que apesar de ainda não ser uma comunicação de como deveria ser, né? Mas eu confesso que para mim foi um grande progresso. Um grande progresso para mim na minha caminhada espiritual. Um grande progresso. E aí eu já não conseguia mais escrever, mas eu fui riscando a folha, como se fosse escrevendo cada linha, fui riscando, 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 até terminar o exercício. E foi muito poderoso isso para mim. Falar isso para Deus, de certa forma, foi tirar assim um peso de mim, porque é Ele que vai transformar meu coração, e é Ele que vai me ensinar a amá-lo. Tudo é Ele. Todas as obras são dele. É Ele que coloca o desejo no meu coração e é Ele que me capacita para realizar a obra. Então tudo é Ele. E tudo é no tempo dele. Então, nessa jornada, cada vez mais eu tenho certeza de uma coisa, que eu preciso perseverar, que eu preciso manter a calma, preciso perseverar e ir fazendo as coisas que eu já estou conseguindo fazer. Já estou conseguindo dormir bem, mesmo com medicação, mas eu estou dormindo bem. Estou conseguindo fazer atividade física, né, dentro das minhas limitações, porque eu tenho um problema também nos joelhos, aí tem que ir muito devagar. Ontem, por exemplo, fazendo alongamentos, eu senti um pouco de dor no joelho, fazendo alongamento, para você ter ideia. Mas aí tem que perseverar e manter a calma, né? E vou procurar um psicólogo para fazer a terapia, porque no momento eu estou sem psicólogo. O que eu estava fazendo, a gente teve alguma divergência de ponto de vista, e aí para mim não estava legal. Eu cheguei para ele e falei que nosso ponto de vista não estava se batendo, então achei melhor parar. E foi muito bom,
Foi muito bom ter parado, não estava legal para mim. E é isso, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu lá no Método Evo. Quem gosta de participar de inteligência emocional, de imersão, no próximo ano vai ter novamente o Método Evo com Márcio Michele aqui em Fortaleza. Então convido vocês para participarem, deixe o like no vídeo. E para aquelas pessoas que já se inscreveram no canal, que estavam falando que não recebeu a notificação, pode ser que seja porque você não ativou o sininho. Porque não basta só se inscrever no canal. Para você ser notificado, tem que ativar o sininho. Então, desejo tudo de bom para vocês, que coisas maravilhosas aconteçam na vida de vocês e que coisas fantásticas aconteçam.